Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, vimos a continuidade e o teorema do valor intermediário. Hoje vamos iniciar o estudo de derivadas. A figura mostra um veículo monoposto tipo Baja, muito utilizado em competições. O laboratório Motorlab desenvolve atividades de ensino e pesquisa relacionadas a veículo de 2 e 4 rodas. Esse laboratório compõe os laboratórios de engenharia mecânica do Instituto Federal de Pernambuco. Nesse laboratório são projetados e construídos chassis, modificações de motores de combustão interna, além de pesquisas relacionadas com novos combustíveis. Gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algumas características e curiosidades de veículos monopostos que são utilizados por uma única pessoa em competição. Esse tema tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje, que é a derivada, taxa de variação instantânea. Então, tanto velocidade como aceleração é o objetivo de qualquer competidor para chegar lá no primeiro lugar. Temos aqui uma função polinomial do segundo grau, y igual a x ao quadrado. Então, temos essa parábola com concavidade voltada para cima e temos dois pontos aqui, A e B. O primeiro valor de x igual a A, temos f de A correspondente, e para x igual a mais h, temos f de A mais h. Imagine que nós podemos tirar a velocidade média, considerando isso o espaço percorrido de uma partícula como sendo a variação do espaço pela variação do tempo. Ok? Então, nesse caso, temos ΔY sobre ΔX. ΔY seria f de A mais h menos f de A, dividido por A mais h menos A. Se nós simplificarmos aqui no numerador, A com A, ficamos somente com H no denominador para determinar a velocidade média. Observe que nós já fizemos isso na nossa primeira aula de introdução a limites, quando nós fizemos aquele problema de um coco caindo de uma altura de 20 metros, que nós gostaríamos de determinar a velocidade instantânea. Se você não assistiu essa aula, volta lá na aula 1 de introdução a limite e confere. Hoje, nós vamos fazer agora a velocidade instantânea, a partir da fórmula de velocidade média. Por quê? Se nós simplificamos o A e ficamos com H no denominador, se H tender para zero, cada vez mais H vai chegar perto de A. Ou seja, B vai chegar perto, vai se aproximar de A. E nós teríamos a velocidade instantânea no limite quando H tende a zero, de f de A mais H menos f de A dividido por H. Ok? Então, nós poderemos fazer f de A mais H, se nós substituirmos nessa função de segundo grau, A mais H, ficamos com A mais H ao quadrado menos f de A. Se nós substituirmos A também na função, ficamos com A ao quadrado dividido por H. Então, nós temos aqui um produto notável menos A ao quadrado. Resolvendo esse produto notável, ficamos com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2AH, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. Note que agora nós também podemos simplificar a ao quadrado menos a ao quadrado. E esse limite ficamos com 2AH mais h ao quadrado dividido por h. É um limite indeterminado, como nós vimos na nossa primeira aula. Mas se nós colocarmos o h em evidência, quando x está pertinho de zero, tendendo para zero, nós podemos simplificar o h e ficamos que a velocidade é o limite quando h tende a zero de 2a mais h. Agora não é mais indeterminado, então nós podemos substituir h igual a zero na função, o que ficaria que a velocidade é igual a 2a. No nosso ponto considerado a igual a 2, nesse ponto a igual a 2, ficaríamos com 2 vezes 2, então nossa velocidade seria de 4 metros por segundo. Seria a velocidade instantânea em x igual a A. Ou seja, se x representa o tempo, seria a velocidade instantânea no tempo 2.
2 segundos no caso, daria uma velocidade instantânea de 4 metros por segundo. Talvez você lembre de nossa aula 1, que quando o coco cai de uma altura de 20 metros, a função y é dada por 5x ao quadrado, que seria a altura em função do tempo x. Observe que é a mesma função praticamente que nós utilizamos, x ao quadrado. É uma função quadrática, mas tem uma constante 5. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver em propriedade de derivada que, como 5 é uma constante, nós poderíamos fazer a derivada de x ao quadrado, que daria 2a nesse ponto, que seria 4, e multiplicar pela constante. Por isso que a velocidade lá foi 20 metros por segundo. E em falar em derivada, o conceito de velocidade instantânea em um ponto é a derivada naquele ponto, naquele número a, que já já nós vamos oficializar esse conceito. Nós poderíamos fazer também a inclinação da reta secante para determinar a reta tangente, como nós vimos na nossa aula 2 de limite, o limite de uma função, onde nós, a partir da curva parabólica, que era muito utilizada em faróis automotivos, em diversas outras aplicações, nós poderíamos chegar na equação da reta tangente. Então, nós sabemos que o coeficiente angular da reta é a variação de y pela variação de x, porque m é o coeficiente angular da reta, que é dado pela tangente de alfa, a tangente da inclinação. Mas, se nós fazemos b tender para a, se aproximar de a, quando b está exatamente em a, ou seja, quando x tende para a, nós vamos ter agora, nesse ponto, a equação da reta tangente, ok? Então, o coeficiente da reta tangente é dado pelo limite, quando x tende a a, de f de x menos f de a, dividido por x menos a, ou seja, a tangente do ângulo alfa. Logo, m, se nós fizermos aqui essa variação, f de x, a função, é igual a y, que seria x ao quadrado. E f de a, substituindo a, ficaríamos com a ao quadrado, dividido por x menos a. Temos aqui x ao quadrado menos a ao quadrado, que podemos dizer que é x mais a vezes x menos a, por fatoração, que seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando o x tende para a, mas ainda não é a, está pertinho de a, mas é diferente de a, nós podemos simplificar. Se nós substituirmos em x igual a a, não é um limite indeterminado, obtivemos a mesma resposta da questão anterior. Ou seja, o coeficiente angular da reta no ponto x igual a a, que no nosso caso é o ponto a igual a 2, ficamos com 2 vezes 2 igual a 4. Então, temos o mesmo coeficiente da situação anterior, utilizando uma fórmula diferente. Lá foi a partir da velocidade e aqui a partir da tangente. E essa inclinação da reta tangente, que é o coeficiente angular da reta tangente, nesse ponto, x igual a 2, nós também chamamos de derivada em um número a. E, a partir desse coeficiente, nós podemos determinar a equação da reta tangente. Na nossa aula 2, nós determinamos o valor da inclinação, do ângulo beta. Agora, nós vamos determinar a equação da reta, porque ela é dada por y menos f de a, que seria o valor de y do ponto, igual a m, o coeficiente angular que nós já temos, que é 4, x menos a, que é a coordenada de x do ponto A. E aí ficamos que y menos 4 é igual a m, que é 4, x menos 2. Podemos passar o menos 4 para o segundo membro, fica 4. E tirando do parêntese, 4 vezes x, 4x menos 8. O que dá uma equação da reta tangente y igual a 4x menos 4, que seria uma equação reduzida, onde o coeficiente angular é igual a 4 e o coeficiente linear seria menos 4. Essa mesma questão da reta tangente também pode ser resolvida utilizando o problema da velocidade, bem parecido.
que o coeficiente angular da reta B é f de A mais H menos f de A, se nós dividimos aqui o ΔY, sobre o ΔX, que seria A mais H menos A. Podemos simplificar também o A, então ficamos que o coeficiente da reta tangente é o limite quando H tende a zero, de f de A mais H menos f de A sobre H. Substituindo, nós temos que f de A mais H em x, ficamos com A mais H ao quadrado, menos f de A, substituindo A, ficaria A ao quadrado, dividido por H. Bem semelhante ao que nós fizemos também anteriormente. Resolvendo o produto notável, nós podemos simplificar A ao quadrado menos A ao quadrado. Como o limite é indeterminado, quando h tende a zero, daria 0 sobre 0. Colocando o h em evidência e simplificando para um h diferente de zero, ficamos com 2a mais h, e o coeficiente angular da reta seria 2a. Como a é igual a 2, que é a coordenada de x do ponto, ficamos com o m igual a 4, que seria também o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 2. E, como nós fizemos anteriormente, poderíamos determinar a equação da reta tangente. Então, observe que todos esses exemplos, nós estamos calculando a derivada no ponto A. Então, você pode calcular a derivada de uma função em um número A, utilizando tanto esse limite como o limite anterior, desde que esses limites existam. Se o limite existir, a derivada dessa função no número A também vai existir. Observe agora que nós vamos denotar derivada como f' de A. Então, vai ter lá um apóstrofo, um f' de A para denotar a derivada da função no ponto A. Como exemplo, nós vamos determinar a derivada dessa função de terceiro grau, f de x igual a x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 5x mais 6 em um número A. Ok? Então, vamos fazer f' de A como limite quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A sobre h. Então, estamos tratando esse problema fazendo a derivada pela definição. Então, f' de A seria o limite quando h tende a zero. Observe que vamos substituir nessa função a mais h. Então, teria a mais h ao cubo, menos 4a mais h ao quadrado, mais 5x, mais x não é a mais h, mais 6. Então, fizemos f de a mais h dividido por h. Agora, não esqueça que temos que subtrair menos f de a. Então, vamos substituir a no valor de x. Então, ficaríamos com menos, onde tem x, vamos substituir a. Então, ficaria ao cubo menos 4a ao quadrado mais 5a mais 6. Ok? E vamos começar a simplificar esses valores. Inicialmente, a mais h ao cubo seria a mais b elevado ao cubo. Então, é um produto notável que é dado pelo cubo do primeiro, então a ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Produto notável que vocês estudaram lá no 8º ano do ensino fundamental. Menos 4 vezes esse produto notável aqui, só que elevado ao quadrado. Então, seria a mais h ao quadrado. Então, menos 4 vezes o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E vamos tirar aqui do parêntese 5 vezes A, 5A, e 5 vezes H, 5H. Está aqui em verde. Mais 6, ok? E vamos tirar agora desse parêntese. Observe que temos um sinal de menos. Então, menos com mais aqui do A ao cubo vai ficar menos, e menos com menos aqui do 4A ao quadrado vai ficar mais. É só trocar todos os sinais, né? Então, ficamos com menos a ao quadrado mais 4a ao quadrado, mais 5a fica menos 5a, e 6 vai ficar menos 6. Ok? Então, observe que com expressão bem grande, com uma derivada bem simples, que é uma função de terceiro grau, nós vamos poder simplificar algumas coisas aqui. Por exemplo, menos 6 com mais 6. Então, a gente pode
cancelar. Temos aqui mais 5A, podemos cancelar com menos 5A, ok? Menos 4A ao quadrado aqui, quando tirarmos do parênteses, vai cancelar aqui com mais 4A ao quadrado também, ok? Note que também podemos simplificar ao cubo. A ao cubo menos A ao cubo daqui. Então, a expressão vai reduzir significativamente. Então, ficamos agora com 3A ao quadrado H mais 3AH ao quadrado mais H ao cubo. Temos aqui. Lembram que nós simplificamos esse A ao quadrado. Então, ficamos com menos 4 vezes 2 menos 8A vezes H, e menos com mais daqui, ficamos com menos 4 vezes H ao quadrado, que daria H, menos 4H ao quadrado. E daqui só restou 5H, ok? Tudo dividido por H. Observe que se nós substituirmos H igual a zero, vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas nós podemos, nesse limite, colocar o H em evidência. Ok? Então, colocando o H em evidência, ficamos H, 3A ao quadrado, mais 3A, H ao quadrado, menos 1, daria H no expoente. H ao cubo vai ficar H ao quadrado. 8H, como H está aqui em evidência, ficaria 8A, menos 4H ao quadrado, menos 4H, mais 5. E podemos simplificar o H com H. Agora, tiramos a indeterminação e vamos substituir o limite quando h tende para zero. Já podemos substituir h igual a zero nessa função. Quando h é zero, note que tanto esse termo quanto esse que tem h vai zerar. E vamos ficar apenas com 3a ao quadrado menos 8a mais 5. Então, essa seria a derivada dessa função no número a. F' de A seria 3A ao quadrado menos 8A mais 5. Iremos novamente encontrar a derivada da função f de terceiro grau em um número A, apenas que agora vamos utilizar outra fórmula de derivada. F' de A vai ser o limite quando x tende a A, de f de x menos f de A, dividido por x menos A. Observe que f de x nós já temos aqui, e f de A vamos só substituir x por A, ok? Então, menos f de A, substituímos no lugar de x, colocamos A. E vamos tirar desse parêntese, trocando os sinais, como fizemos anteriormente, e ficamos com essa expressão. Se você substituir o x igual a A, vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, nós vamos precisar manipular algebricamente para chegar no resultado. Nós podemos fazer uma fatoração. Por exemplo, x ao cubo menos a ao cubo. Nós podemos aqui deixar a parte. Vamos juntar agora menos 4x ao quadrado com mais 4a ao quadrado. E 5x menos 5a. Ok? E observe que o 6 nós simplificamos. Mais 6 menos 6. Então, zerou. Então, ficamos aí com uma expressão no numerador que precisamos fugir dessa indeterminação. Mas nós vimos em aulas anteriores que a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b que multiplica a mais b. E vimos também essa expressão de fatoração para a ao cubo menos b ao cubo, que seria a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b2. Se você tem dúvida dessas propriedades de fatoração e outras, nós na aula de propriedades de limites fizemos até a quinta potência. Vai lá e confere. Então, nós fazemos aqui primeiro x ao cubo menos a ao cubo, ficaria x menos a, que multiplica x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado, que seria a ao quadrado mais ab mais b2. Colocamos o menos 4 em evidência, então ficaria x ao quadrado menos a ao quadrado. E o 5 em evidência, então ficaria mais 5x menos a dividido por x menos a. Observe
que x menos a aparece nessa última parcela e aparece na primeira. Mas você pode fazer com que ela apareça aqui. Então, nós podemos colocar x menos a em evidência, que aí ficaríamos com x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado, menos 4. Como x menos a tem evidência, ficamos com x mais a mais 5. Se você multiplicar o primeiro com o primeiro com o segundo e primeiro com o terceiro, vai obter exatamente o numerador de cima, ok? Só que agora, para um x pertinho de a, porém diferente de a, nós podemos simplificar x menos a com x menos a e tiramos a indeterminação. Então, ficamos que f' de a é o limite quando x tende a a, de x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado, menos 4x mais a mais 5. Substituindo x igual a, obtemos o valor desse limite. Ficamos com a ao quadrado, a vezes a, mais a ao quadrado, que aqui ficaria com 3a ao quadrado, menos 4 vezes a mais a, então ficaríamos com menos 2a vezes 4, menos 8a, mais 5. A ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado, temos 3a ao quadrado menos 8a mais 5, que deu exatamente a derivada dessa função no ponto A, igual ao caso anterior que fizemos. Então, você pode fazer essa derivada pela definição utilizando qualquer uma das duas formas, ok? Fique à vontade para utilizar qualquer uma, quando for fazer pela definição. A dica é que, na prática, nós não utilizamos nenhuma dessas duas fórmulas. Nós utilizamos as regras práticas de derivação, que nós vamos ver daqui a pouco, e essas questões são resolvidas facilmente. Imagine que para uma função simples, nós tivemos um grande trabalho para montar. Imagine se tivesse misturado com trigonométrica, exponencial, logaritma. Ia ser inviável estar calculando derivada dessa forma. Então, nós utilizamos, na engenharia, as regras práticas no dia a dia. Vamos definir agora a derivada como uma função. Inicialmente, nós estávamos calculando a derivada de uma função em um número a. Agora, imagine que esse número a ele vai variar ao longo de um domínio. Então, a derivada da função f, dada por f' de x, não vai ser mais f' de a no número, vai ser f' de x. Então, é a derivada, a função derivada vai ser também o limite quando h tende a zero, só que vamos substituir o a pelo x. Se esse limite existir, nós temos a derivada dessa função. Note que f' de x é a derivada de f, a derivada da função x, e essa função derivada é uma nova função, cujo domínio pode ser diferente do domínio da função anterior. Ok? Então, nesse gráfico aqui, é o gráfico de uma função de terceiro grau. Observe que ele toca 3 vezes no eixo x, então ele tem 3 raízes. Nesse ponto aqui, nós temos aqui que a reta tangente ela é decrescente. O coeficiente angular ele é negativo, então a função é decrescente. Já nesse ponto aqui, de x nesse ponto, nós temos aqui uma tangente horizontal. Então, nós vamos ver no futuro que quando aparecerem as tangentes horizontais, o coeficiente angular é igual a zero, uma vez que a tangente de zero é igual a zero. E nesses casos, a gente vai estar os números bem importantes, que vão ser os valores máximos e mínimos da função. Nesse caso aqui, nós temos um valor mínimo relativo. E, por fim, quando a reta tangente ela é crescente, nós temos um coeficiente angular positivo. Então, a derivada nesse ponto, nesse número, se você fizer, vai dar um número maior que zero. Ok? Vamos falar um pouquinho das notações de derivada. Até agora, nós utilizamos f' de x. Mas f' de x você pode usar também y', que quer dizer a derivada da função, a função derivada. Mas também é muito utilizado dy dx, que seria a derivada da função y em relação a x, ou seja, dy dx. Outra notação também, né,
seria dx, agora um d maiúsculo, f de x, ou seja, a derivada em relação a x dessa função f. Ou derivada em relação a x da função f de x. Então, existem inúmeras formas de representar essa derivada. Nós mostramos aqui as principais. Observe que o d maiúsculo e o d minúsculo, d dx em relação a x, eles são chamados de operadores diferenciais. Por quê? A operação de diferenciação seria um processo de cálculo de uma derivada. Ok? Então, quando você está calculando a derivada, você está fazendo uma operação de diferenciação. Por isso que muitas vezes a disciplina de cálculo é chamada de cálculo diferencial e integral, porque você vai estudar como calcular as derivadas através da operação de diferenciação. Se fosse integral, nós íamos chamar de integração, que vai ser um assunto que nós vamos ver a seguir. Agora, uma coisa bem interessante, que durante anos intrigou a história da matemática, é quem inventou o cálculo. Vários matemáticos contribuíram para o cálculo chegar como ele é hoje, como ele chegou até nós. Mas no século XVII foi bem decidido. Quando Leibniz, um matemático alemão, ele desenvolveu o cálculo e foi ele que criou essa notação, dy dx. Já a notação que nós utilizamos até agora, f' de x, muitas vezes nós vamos usar h' de x, vocês vão ver que essa notação ela foi feita por um matemático italiano, que nós vamos falar já já. Mas outro precursor do cálculo, que juntamente com Leibniz praticamente inventaram o cálculo, ele utilizava uma outra notação para a derivada, era y ponto. E é atribuída a Isaac Newton, o mesmo físico conhecido, também era matemático, que criou as 3 leis de Newton, que vocês estudaram bem no ensino médio. Ele, junto com Leibniz, desenvolveram o cálculo. Só que teve uma grande disputa entre os seguidores de Newton e os seguidores de Leibniz para ver quem inventou o cálculo primeiro. Um detalhe é que Leibniz, durante algum tempo, foi acusado de plágio, de ter copiado os trabalhos de Newton na Inglaterra pelos membros da Real Society. Então, eles acusaram Leibniz de ter copiado os trabalhos de Newton. Mas hoje sabe-se que os dois, cada um inventou de forma independente. Um na Alemanha, Leibniz, e outro na Inglaterra, Newton. De forma independente, eles inventaram e ninguém copiou de ninguém. Então, observe que Newton usava y ponto, porque ele utilizou muito fluxo na parte derivada, e Leibniz utilizava o operador diferencial dy dx, que nós vamos utilizar muito. A notação de Newton não é muito utilizada atualmente, só em áreas específicas da engenharia, mas o que nós utilizamos mais é a de Leibniz e a linha que nós vimos utilizando, que muita gente acha que foi Newton que criou essa notação. Não, foi um matemático italiano chamado Lagrange. Então, ele que desenvolveu essa notação bem simples, que muitos alunos preferem, mas observem que nós vamos utilizar muito f' de x, mas também a de Leibniz é muito importante em alguns casos específicos. Nós vamos ver ao longo do nosso curso. E tudo que nós fizemos para a derivada, nós podemos dizer que é uma taxa de variação instantânea, mas ali seria a primeira derivada. Nós podemos expandir esse conceito e fazer a derivada da derivada, que seria a derivada segunda. O que seria a derivada segunda? Na notação de Lagrange, teria 2 linhas, ou seja, f duas linhas de x seria a derivada segunda da função. Nada mais é do que você derivar uma vez e depois derivar novamente. Também poderia ser representada por y duas linhas, ou, muito cuidado na notação de Leibniz, né? A derivada segunda é representada por d ao quadrado y dx ao quadrado. Observe que aqui o x está elevado à segunda potência e aqui é o d. Então, por convenção. Ou d em relação a x de dy dx. Então, você pode fazer derivadas de ordens superiores. Por exemplo, f3' seria a derivada terceira de x. Ok? f4'
f 5 linhas, mas seria tanta linha que ia ficar estranho. Então, normalmente, a partir de 4, nós utilizamos o algarismo romano para representar a notação de Lagrange. Então, seria f4 de x, seria a quarta derivada de x, a derivada quarta de x, ou y4. Ou pela notação de Leibniz. Essa notação, em alguns casos, é utilizada, mas, em geral, no início, os alunos preferem não utilizar. Guarda ela, talvez, para o futuro, em alguma disciplina, vocês vão usar, que seria d em relação a x, dyx, 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 ou seja, você derivou 4 vezes a função. Vamos ver também um detalhe bem importante. Será que todas as funções são diferenciáveis? Temos aqui uma velha conhecida nossa, a função modular f de x igual a x menos 2, que nós fizemos na aula passada a continuidade dessa função, tanto num ponto como no intervalo, e vimos que essa função é contínua em todo o seu domínio, mas observe que nesse ponto aqui, x igual a 2, ela tem uma quina, ou seja, essa quina é uma mudança abrupta de direção. Mesmo uma função contínua, ela pode não ser diferenciável em algum ponto onde houver, por exemplo, uma mudança muito brusca de direção. Geralmente é uma quina. Então, nesse caso, não teria como fazer a reta tangente nesse ponto x igual a 2. Não teria um coeficiente angular. Ou seja, a derivada nesse ponto x igual a 2, ela não existe. Assim como ela não existe também em pontos que a função é descontínua. Vimos na aula passada também a função de Heaviside, que é uma função proposta por um engenheiro elétrico, que quando x é maior ou igual a 0, temos o valor 1, e para x menores que 0, temos o valor 0. Ok? Essa função é uma função descontínua. Então, a derivada nesse ponto aqui, nesse número, x igual a 0, ela não existe, uma vez que a função é descontínua. Então, funções descontínuas, a derivada não existe nesses pontos, ok? E, por fim, quando tivermos uma curva que tenha uma reta tangente na vertical. Por quê? A reta tangente ela tem um coeficiente angular. Quanto é a tangente de 90? Nós vimos que ela tende para mais infinito ou menos infinito, mas no ponto, exatamente, quando o x tende para 90 graus, essa tangente não existe. Ou seja, quando o x tende para π sobre 2, a tangente não existe. Como a tangente não existe, essa reta não teria um coeficiente angular dado por m. Logo, a derivada de tangentes na vertical não existe naqueles pontos. Tem um teorema bem interessante que diz: se a função for diferenciável, ou seja, se a função for derivável em A, ou seja, no número A, então a função ela é contínua em A. Então, queria propor também que toda função diferenciável ela é contínua. Mas nem toda função contínua ela é diferenciável em número. Observe que temos aqui uma função contínua, mas ela não é diferenciável no ponto x igual a 2, porque temos uma quina. Mas, com certeza, toda função que é diferenciável em um número, ela também é contínua nesse número, ok? Vamos ver algumas regras práticas de derivação. Por exemplo, se você quer fazer a derivada de uma função constante, vamos considerar a função f de x igual a k, onde k é um número pertencente ao conjunto real. Então, f' de x, nós vimos que é dado pelo limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h. Mas observe que, independente do valor de x, essa função é uma função constante. É uma reta horizontal y igual a k. Então, ficaríamos com, para esse valor de f de x mais h, seria k, e o valor de f de x também é k. K menos K igual a 0, 0 dividido por H, esse limite quando H vai para 0 seria 0. Ou seja, a primeira regra prática, a derivada de qualquer constante é igual a 0, porque não houve taxa de variação. A derivada da função identidade. Vamos considerar agora a função f de x igual a x. A função identidade é aquela reta que forma com o primeiro e o terceiro quadrante
uma bissetriz, um ângulo de 45 graus. Se nós aplicarmos a definição de derivada, temos que f de x mais h, quando x é igual a x mais h, ficamos com x mais h. E a função f de x seria x. Então, ficamos com x mais h menos x. Se nós cancelarmos x menos x, ficamos com h dividido com h, que seria 1. Ou seja, o limite quando h tende a zero é igual a 1. A derivada da função identidade é igual a 1. Observe que a derivada é o coeficiente angular da reta nesse ponto. Então, em qualquer ponto, essa reta forma um ângulo de 45 graus. Porque m é igual a 1. A tangente, onde m é igual a 1, seria um ângulo de 45 graus, ou π sobre 4. Ok? E, por fim, a derivada da função modular. Porque nós vimos que a função modular, f de x igual a módulo de x, ela é um valor x quando x é positivo, x é maior ou igual a zero. E ela é menos x quando x é menor que zero. Se formos traçar o gráfico da função modular, nós vimos que ele está sempre acima do eixo x, porque sempre é um número positivo, e ele é simétrico em relação ao eixo y. A função modular é uma função par, e quando nós olhamos aqui, se formos fazer a derivada, nós vamos ver que f' de x, lembram que a derivada da função identidade é igual a 1? Então, a derivada de x seria 1. Só que aqui temos menos x, então seria menos 1. Então, temos que f' de x da função modular é 1 se x for maior que zero e menos 1 se x for menor que zero. Mas muito cuidado no detalhe que falamos anteriormente. Ela também é definida em x igual a zero, a função f, mas temos aqui uma quina. Ou seja, a derivada nesse ponto, no ponto 0, x igual a zero, não existe. Ela existe para valores maiores que zero e para valores menores que zero, apesar da função f estar definida para números maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque se você fizer o limite, quando x tende para zero pela direita da função derivada, se a gente vir aqui pela direita, vai dar 1. Se nós olharmos agora pela esquerda, quando x tende a zero pela esquerda, vai dar menos 1. Ou seja, o limite de f' de x pela direita é diferente do limite de f' de x pela esquerda. Ou seja, a derivada não existe nesse ponto. Quando tivermos funções potências do tipo x elevado a n, se aplicarmos aqui a derivada pela definição, temos que, quando x é igual a x mais h, ficaria f de x mais h, seria x mais h elevado a n, menos f de x, que é x elevado a n, dividido por h. Então, nós poderíamos provar essa derivada usando indução, mas nós vamos aqui mostrar essa regra prática, que é conhecida como a regra do tombo, e posteriormente nós vamos fazer a demonstração dessa derivada. Quem seria a derivada dessa função? X elevado a n. Por que é chamada de regra de tombo? Porque o n, que é o expoente da função, observe que esse n é um número real, ele vem para frente aqui do x. Então, ficaria n vezes x, e ele diminui 1. Ou seja, se a função é de quinto grau, vai ficar de quarto grau. Se a função é de quarto grau, quando derivar, vai ficar de terceiro grau. Por isso que aparece n menos 1, onde n é um número que pertence ao conjunto R. Exemplo, se fôssemos derivar f de x igual a x ao quadrado. Observe que o 2 viria aqui para frente, então ficaria 2x e tiraria 1 aqui. Então ficaria 2x elevado a 1. Já se fôssemos fazer a derivada de x ao cubo, o 3 viria para frente, então ficaria 3x elevado ao quadrado. Tiramos 1 lá. Então, por isso que essa regra é chamada de regra do tombo. X à quarta ficaria 4 vezes x elevado a 4 menos 1, seria 3. Então, 4x à terceira. Também é válida para números negativos.
Então, f' de x, o menos 4, vem aqui para frente, x elevado a menos 5. Menos 4 menos 1, ficamos com menos 5. Também é válida para frações, para números racionais, uma vez que n é real. Então, também o 3/2 pode ir para frente, ficamos com 3/2 de x elevado a 3/2 menos 1, que seria meio. Lembre que x elevado a 3/2 vem da raiz quadrada de x ao cubo. Então, se você tem uma função com raiz, você pode elevar uma potência e resolver. Ok? Você transforma uma raiz numa potência. Também veremos duas regras importantes, que é a regra da soma e a regra da subtração. A regra da soma, quando temos duas funções f e g, se essas funções forem deriváveis, ou seja, forem diferenciáveis, f de x mais g de x, se você somar e tirar a derivada, você também pode fazer separado, f' de x somado com g' de x. Então, podemos afirmar que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Vamos provar essa afirmação se nós partirmos que f de x mais g de x, aqui a derivada, é o limite quando h tende a zero. Lembram da definição? F de x mais h menos f de x sobre h. Então, f de x mais h, ficaríamos com f de x mais h mais g de x mais h, menos f de x mais g de x, uma vez que é uma soma, dividido por h. Então, nós podemos aqui agrupar essas funções, por exemplo, f de x mais h menos f de x, vamos trazer menos f de x para cá, e g de x mais h menos g de x, podemos deixar como uma soma, uma vez que menos com mais daqui seria menos. Tudo isso dividido por h. Nós podemos separar, ou seja, o limite da soma é igual à soma dos limites, e dizer que limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, mais o limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Mas observe que essa primeira parte é a definição de f' de x. F' de x é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. E essa segunda parte é g' de x. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Semelhantemente, nós podemos aplicar esse conceito para a regra da subtração. Considerando que f e g são diferenciáveis, são deriváveis, nós podemos afirmar que a derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Nós provamos da mesma forma, vocês vão ver que é bem semelhante. F de x menos g de x, a derivada, nós podemos dizer que é o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos g de x mais h, ok? Que vem daqui, f de x mais h, só que a nossa função f agora é f de x menos g de x, por isso ficamos com f de x mais h menos g de x mais h, menos f de x, mas o nosso f de x agora é f de x menos g de x, que é uma subtração dividido por h. Ok? Então, podemos novamente agrupar e dizer que limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x, aqui agrupado, menos g de x mais h, vamos colocar aqui entre conchete, menos g de x. Observe que menos com menos daqui dá mais, e manteve que menos com menos seria mais g de x. E vamos separar esses limites, ficando com o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, que seria f' de x, e o outro limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h, seria g' de x. Então, é provado aí que na prática você pode usar, assim como limites, que a derivada de uma subtração é a subtração das derivadas, também é válido para a soma. Agora, muito cuidado que na próxima aula nós vamos ver que essa regra não é válida para o produto nem o quociente. E outra regra de derivação é quando nós temos
uma constante k pertencente a R vezes a função, e nós queremos derivar. Nós podemos tirar a constante e derivar só a função e no final multiplicar. Foi o que nós fizemos no problema da velocidade, ok? Nós fizemos a derivada de x ao quadrado e depois multiplicando pela constante 5. Para demonstrar, vamos aqui considerar g de x igual a kf de x. Então, kf de x vai ser g de x. Então, podemos dizer que g' de x, que é kf de x', seria o limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h, que seria a definição de derivada. Mas observe que esse limite quando h tende a zero de g de x mais h, mas observe que nesse limite g de x mais h, nós podemos dizer que é kf de x mais h, ok? Menos g de x, mas g de x, né? Kf de x dividido por h, ok? Só que como o k aqui está multiplicando tanto aqui a primeira parte como a segunda, nós podemos colocar o k em evidência. Então, seria o limite quando h tende a zero de k, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, nós vimos em propriedade de limite que quando temos uma constante multiplicando a função, nós podemos tirar do limite. Então, ficamos que g de x é k vezes esse limite. Mas esse limite, pela definição, seria f' de x. Então, k vezes f' de x seria igual a g' de x. Ok? Então, está aí provado que você pode tirar a constante também da derivada. Como exemplo, temos aqui a função f de x, 3x à quinta. F' de x, você pode derivar somente x à quinta, que x à quinta linha, que daria o 5 viria para frente e daria 5x à quarta. Então, 3 vezes 5x à quarta daria 15x elevado à quarta. Também, você pode aplicar diretamente a regra do tombo já multiplicando a constante. 5 vezes 3, 15. Tira 1 aqui do expoente, ficaria com x à quarta. 15x à quarta. Ok? Então, aquele exercício que nós fizemos pela definição, que nós tivemos que fatorar várias vezes, ele seria rapidamente resolvido usando as regras práticas. Observe que aqui temos várias somas e subtração de funções potência, de função constante e de uma constante vezes a função identidade. Então, por exemplo, a derivada de x ao cubo, multiplicarmos aqui a regra do tombo, ficaria 3x ao quadrado, subtraindo 3 menos 1, menos, então nós já estamos aplicando as regras práticas de derivada, porque é válido para soma e subtração. Então, menos, já vamos multiplicar aqui, 2 vezes 4, 8, e diminuir 1, então seria x. 5x, derivada da função identidade é 1, vezes a constante ficaria 5. E derivada de uma constante 6 seria 0. Então, temos aqui já a função derivada. Como nós queremos no número a, f' de a é só substituir x por a. E rapidamente, com as regras práticas, nós chegamos ao resultado, que pela definição é muito enfadonho e demorado. Ou seja, nós fazemos pela definição para compreender o conceito, mas na prática de engenharia, nós fazemos direto com as regras práticas. Ok? Então, vamos fazer uma aplicação dessa aula de hoje. Esse automóvel aqui se move em linha reta, de tal maneira que num curto intervalo de tempo, a sua equação da posição é dada por 0,1 t ao cubo mais 0,4 t ao quadrado mais 5 no sistema internacional. Então, esse espaço está em metro e o tempo em segundo. Nós queremos saber a sua velocidade e aceleração no tempo 3. Então, seria a velocidade instantânea no tempo 3. Ou seja, a taxa de variação instantânea seria a derivada no ponto t igual a 3. Mas detalhe, a variação do espaço no tempo não seria a velocidade média? Então, se você faz a variação do espaço no tempo instantaneamente, a taxa de variação instantânea, basta fazer a derivada. Por quê? A velocidade seria a derivada do espaço, da função espaço, ou seja, S' de t, ou
como por Leibniz, né? ds dt. Pelas regras práticas, fica fácil derivar. Ó, temos uma constante, então daria 0. 3 vezes 0,1 daria 0,3t ao quadrado, mais 2 vezes 0,4, 0,8t. Então, ficamos aqui com a função da velocidade. Como o tempo é 3, vamos substituir 3 na função da velocidade. Ficamos com 3 ao quadrado vezes 0,3, mais 0,8 vezes 3, o que dá uma velocidade instantânea no tempo t igual a 3 de 5,1 metros por segundo. Então, veja como é prático utilizar a regra do tombo e as propriedades de derivada numa aplicação quando a função é polinomial. 5,1 metros por segundo vezes 3,6, esse carro estaria uma velocidade instantânea de 18,36 km por hora. Observe agora que nós podemos fazer a derivada segunda da função espaço. A taxa de variação do espaço no tempo é a velocidade. Mas, se nós fizermos a taxa de variação da velocidade, nós teremos a aceleração. Ou seja, seria a taxa de variação da taxa de variação. Se nós fizermos a derivada segunda da equação da posição, nós temos aqui a aceleração. Ou você pode derivar a velocidade em relação a t. Nós já temos a equação da velocidade, então basta fazer uma derivada. Ou derivar duas vezes a equação do espaço. Fazendo a derivada aqui, temos 0,3 vezes 2, daria 0,6t, tirando 1 aqui, mais 0,8. Ou seja, a derivada de t seria 1. Então, 0,8 vezes 1, 0,8. A aceleração seria uma função de t, instantânea para t igual a 3. Substituindo t igual a 3, ficamos com 0,6 vezes 3 mais 0,8, o que daria uma aceleração de 2,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração, observe que ela não é constante, como nós aprendemos no ensino médio, na parte de física. Essa aceleração ela varia com o tempo. Um outro detalhe interessante é que você pode fazer a derivada terceira, S3' da função posição, ou você pode derivar a função aceleração. Se você faz a derivada da função aceleração, nós temos aqui uma constante 0,8, que vai dar 0, a derivada, e 0,6t, a derivada seria 0,6. Uma vez que t é a função identidade, a derivada é 1. Vezes 0,6 ficaria 0,6. Esse j aqui que nós definimos, fisicamente, ele seria a taxa de variação da aceleração. Então, seria 0,6 metros por segundo ao cubo. Ele é conhecido como jerk. O que seria isso? Seria um sulavanco, a taxa de variação da aceleração. Ou seja, seria um movimento brusco, um solavanco, que nós chamamos de jerk. Ok? Então, para finalizar, nós vamos ver aqui que a função espaço S de t, né, igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, nós utilizamos muito em física no ensino médio. Ela é conhecida como sorvetão. Observe que essa equação só é válida para funções do segundo grau quando a aceleração é constante. Você não poderia utilizar nesse problema agora. Tá? Observe que o espaço inicial, a posição inicial, é uma constante. Então, a derivada seria 0. T, a derivada de t é 1, então ficaria apenas V0 mais 2 aqui do expoente de t vem para frente, poderia cortar com 2 e ficaria t. Então, aparece aquela fórmula que a gente decorou no ensino médio. V igual a V0 mais AT. Se nós quiséssemos a aceleração, a velocidade inicial é uma constante, então a derivada é 0. AT, a derivada de AT, derivada de t é 1 vezes a, seria a. Ou seja, a aceleração é constante. A esse tipo de movimento nós chamamos de movimento uniformemente variado, onde a aceleração é uma constante e obedece a essas funções, né? Que vocês muitas vezes decoraram para fazer o Enem, para resolver alguns problemas. Mas imagine uma função de terceiro grau, que nós não temos uma fórmula definida. Nós precisamos da derivada, que vocês vão ver bem esse assunto na parte de física.
Ok, na parte física 1 de cinemática, vocês vão estudar essas aplicações e em dinâmica, né? Algumas engenharias que têm a disciplina de dinâmica vão reestudar essa cinemática no ponto material. E agora observe o seguinte detalhe. Imagine agora se nós tivéssemos uma função exponencial. Nós precisaríamos derivar a função exponencial. Tá? Imagine que o móvel está se movendo num tipo de uma função exponencial. Nós precisaríamos fazer a derivada para encontrar a aceleração ou a velocidade. Então, na próxima aula, nós vamos ver a derivada de funções exponenciais e as regras do quociente e do produto. Agora é com vocês. Resolvam o máximo de exercícios possível dessa parte inicial de derivada. Utilizem o livro-texto que estão lá na descrição do vídeo. Também está disponível lá no site da disciplina de cálculo algumas provas anteriores, um material bem interessante, alguns softwares que podem ajudar vocês, né? Que na próxima aula, se Deus quiser, estaremos aí para continuar essa parte derivada. Então, forte abraço aí para todo mundo. Deus abençoe e até lá.